Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo inicial para podermos introduzir a preparação que iremos fazer para nos consagrar neste mês de maio deste ano para a divina vontade. Queremos, nós católicos, dar a nossa vontade totalmente ao Senhor. E por quê? O que é a divina vontade? Bem, nós sabemos que o nosso Deus eterno, desde todo sempre, é o Criador de todas as coisas. E Ele, ao pensar no primeiro momento em sua pessoa, já criou o Verbo, já gerou o seu Filho em primeiro momento em que Ele, na eternidade, no sempre de sempre, todos os atos eternos de Deus, quando Ele pensou em si mesmo, Ele já criou o amor, já criou outro ser para se comunicar, o seu Filho, e dentre o Filho e o Pai surgiu o amor entre os dois, o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, desde toda a eternidade, existem e possuem, entre eles, uma vontade mútua, comunhão entre eles, uma felicidade muito grande de se comunicar e de se amar um ao outro, numa perfeita e indissolúvel fusão entre as três vontades, para poderem utilizar de todas as suas potências, de toda a sua graça e amor, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença e onividência. Então, a divina vontade de Deus realmente é o que rege todas as coisas que existem, desde quando, desde sempre, eternamente, Deus existe. Sua suprema vontade, ou possa-se dizer o supremo fiat, o faça-se de Deus, é o que guarda todos os projetos de Deus. É onde está na sua vontade, é que está concentrado todo o uso de sua onipotência, onividência, onisciência, onipresença e demais atributos divinos, como sua justiça e sua misericórdia, e etc. Ele nos criou para não usarmos somente a nossa vontade humana sozinha. Nos criou a sua imagem e semelhança, nos dotando de uma alma divina e espiritual, e com 3 atributos humanos para utilizarmos para a comunicação. Dentre esses atributos, a inteligência, a memória e a vontade. Cada uma desses atributos é regido por uma pessoa da Santíssima Trindade. A vontade, principalmente, é onde está depositada a nossa possibilidade de vivermos em comunhão com o Eterno, com o Divino. Ele coloca em nós a vontade humana para podermos fundi-la, para usá-la unida totalmente e submetida ao governo e obediência total à vontade de Deus, à vontade divina. Ele não nos criou para usarmos somente a nossa vontade humana sozinha, mas a vontade humana foi exatamente criada no ser humano para ser um espaço, um local aonde Deus iria viver
em nós, colocando sua divina vontade, que é Ele mesmo, a sua própria pessoa, sua Santíssima Trindade, para reger a vontade do homem. Mas sabemos que após o pecado de Adão, do primeiro homem, Deus foi bloqueado. E a fonte do seu amor e de todos os seus bens, que é a divina vontade, foi rejeitada pelo nosso pai Adão, o primeiro homem. E Deus teve de retirar a sua divina vontade, muito santa, da onde proveria toda a felicidade do homem, pois o homem não a aceitou, rejeitou ser submetido às ordens do Deus Pai e quis viver na desobediência e na rebelião contra o seu Criador. Fechou-se, então, a comunicação permanente e perene que Deus gostaria de fazer conosco. Foi o homem que, com sua vontade humana e sua culpa, bloqueou, e não foi Deus quem fechou o céu para nós. Foi o homem que expulsou Deus da sua vida. Mas, como sabemos, nós sabemos que nosso Deus é misericordioso. E após o pecado, Deus, mesmo sendo rejeitado e bloqueado pelo homem, e depois de ter, por justiça, ter retirado a divina vontade que estava reinando dentro do homem, porque o homem o expulsou de lá, e Deus, respeitando a liberdade de cada homem, de cada ser humano, e como Adão representava o primeiro de todas as gerações, e a partir dele ele iria ensinar os seus filhos e toda a posteridade sobre como viver sobre a obediência do Deus vivo, e essa comunicação precisava ser comunicada através de Adão para toda a sua posteridade, e ele assim não desejou viver essa obediência, por isso Deus não pôde perpetuar essa graça neste tempo. E teve de retirar esse dom da divina vontade do homem. Ela era a fonte do amor, onde o amor iria descer para o homem. O homem iria receber tudo dessa fonte: a sabedoria, a ciência, a paz, a fortaleza, a dignidade de filho divino, tudo o que ele havia herdado de bens e de graças que Deus gostaria de ter derramado sobre ele. Mas, como o homem se negou a ser morada da divina vontade, ser residente, deixar ser residente dentro do próprio ser, o Deus vivo, não permitiu que Deus o desse ordens para ele, então, Deus precisou respeitar. E todo o sofrimento que o homem sofre hoje ainda é por misericórdia de Deus o meio em que o homem ainda se evolui e conhece através desse método de conhecimento, a tentativa e erro, ter que aprender sem a ajuda de Deus. Deus estando apenas do lado de fora, na criação. Porque o homem se negou a ser morada da divina vontade, que é o mesmo de ser morada de Deus, pois onde a divina vontade está a Santíssima Trindade a regir tudo. Deus manteve o ser humano ainda vivo no planeta. Não o matou e nem o destruiu, por um desígnio puro de bondade e misericórdia. Mesmo sem a divina vontade o regendo, para o qual ele foi criado, para ser regido pela divina vontade, isso é um milagre muito grande, muito, muito, muito grande, que Deus, com a sua misericórdia, permitiu ainda o homem continuasse a existir.
Mas a justiça de Deus exige reparação. E desde sempre, Deus permite na terra sofrimentos, muitos sofrimentos, para que o homem possa, através da tentativa e erro, conseguir por meio destes o que ele iria receber somente com amor, o conhecimento de todas as coisas. O homem só evolui e cresce quando sofre. Então, Deus, mesmo assim, nos primórdios, ele profetizou que uma mulher seria aquela que iria novamente abrir o céu de novo e dar morada na sua alma para o Deus vivo. Uma mulher iria reparar a Eva, a primeira desobediente, nossa mãe do céu. Foi profetizada no Gênesis e ela então fez a graça, deu a graça a Deus novamente. Fez essa graça junto a Deus, com a ação da graça de Deus, abriu a sua alma e entregou a sua vontade humana totalmente nas mãos de Deus. E abriu novamente espaço para que Deus fizesse nela a morada que ele tanto desejava de novo no ser humano. Ela, por causa de ter entregue a sua vontade humana, foi chamada de a Imaculada Conceição. Nasceu preservada do pecado original. Isso por uma eleição patrocinada pelos méritos do Filho de Deus, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que iria se encarnar, se humanar como um ser humano na terra. E ele assim escolheu sua mãe, aquela que iria ser o seio em que ele habitaria. E ao escolher essa mulher, ela recebeu, pelos méritos da salvação e justificação do Cordeiro de Deus imolado, a graça de nascer preservada do pecado original e conhecedora de todos os mistérios, de todos os segredos divinos. E ao conhecer esses segredos, ela então decidiu que não teria vontade humana. Com livre e espontânea vontade dela, ela disse: não quero ter vontade humana, só quero ter a divina vontade reinante em mim. Então ela nasceu e viveu plenamente, de novo na terra mais uma vez. Um ser humano viveu na divina vontade. E a festa foi permanente nela até o último dia da sua vida. E graças à divina vontade, que pode fazer os milagres mais estupendos numa criatura, pôde ela então dizer o Fiat, o faça-se a Deus, quando ele lhe perguntou se ela aceitava ser a mãe do Redentor. E ela, que não tinha vontade, disse: como se fará isso? Ele somente esclareceu e depois ela disse: tudo bem, seja feita então a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se segundo a sua vontade.
Ela disse o sim. Apesar de todos os sofrimentos que ela poderia passar, ela, nascida num período tão difícil para uma mulher solteira ficar grávida. Mas confiou plenamente no Deus da vida, que proporcionou pela ação da divina vontade tudo o que foi necessário. E até mesmo um pai adotivo e um marido maravilhoso, São José, para poder ser o protetor da família sagrada. Por isso, ela, com a ação da divina vontade, a fonte de todos os bens, de todo o amor, de toda a graça, recebeu no seu seio Jesus humanado. E o nosso Deus se encarnou e pôde concretizar o seu projeto de restauração da humanidade. Durante 30 anos da sua vida oculta, Jesus viveu para a justificação da desobediência de Adão. Ele se encarnou e, sendo 100% homem e 100% divino, viveu plenamente na obediência à vontade divina, dando a sua vontade humana para Deus. Jesus tinha, sim, vontade humana, como qualquer outro ser humano. Tinha, sim, liberdade, como qualquer outro ser humano. Tinha, sim, vontades, gostos, como qualquer outro ser humano. Mas morreu para todos esses gostos, para viver plenamente a obediência, mansidão, submissão total à sua missão, que não era nada mais do que restaurar o reinado da divina vontade na vontade de todos os seres humanos. E depois, simplesmente passou 3 anos na vida pública explicando, o seu trabalho de redenção, do perdão da desobediência, do perdão do pecado original. Ele, então, fez esse ato de explicar em poucas palavras, rapidamente, e formar um grupo de pessoas que iria ser os depositários, além de sua mãe puríssima, que já era a grande depositária de todas essas verdades. Ele passou para os seus 12 apóstolos, que deles surgiram os discípulos, de Jesus surgiu discípulos e a igreja. E assim Jesus se entregou à morte, à obediência de morrer pelas mãos dos homens que rejeitaram o seu Messias, que rejeitaram novamente obedecer à vontade de Deus, imposta pela mensagem de salvação e de redenção de Jesus Cristo. Ele, novamente, foi negado e rejeitado pelo povo escolhido, mas a sua missão não foi perdida. Nesse instante em que ele se entregou à obediência à divina vontade, aceitando a morte de cruz, o seu sangue foi um meio de justificação para o pecado original de Adão. E somente um homem-Deus, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, poderia fazer esse trabalho. Só Jesus Cristo pôde fazer esse trabalho de justificar Adão e o seu pecado. Não poderia ser Nossa Senhora. Não poderia ser outro ser humano, sozinho, criatura humana, 100% humano, que poderia fazer isso. Teria que ser o Deus humanado. E esse mistério nós iremos contar à medida que formos meditando os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta. E por meio da sua vida divina, na divina vontade plenamente, ele em pessoa resgatou o direito do ser humano de voltar de novo a ter o dom da divina vontade. E esse é o segredo que guarda os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, nestes tempos.
Hoje, através dela, do Fiat de Luísa, que ela substituiu a pessoa de Adão. Isso também é explicado nos seus escritos, nós não poderemos dar detalhes agora, mas a serva de Deus, Luísa Piccarreta, nasceu em 1988 e foi escolhida como a menor de todas as criaturas deste tempo para poder receber revelações e ditados inéditos de uma revelação inédita guardada para este tempo. Pois, como Jesus precisou que a igreja primeiro conhecesse e espalhasse sobre toda a terra apenas a redenção do pecado original, o perdão e a salvação desse pecado, e como viver em parte a vida do reino de Deus e rezar o Pai Nosso, a oração que é uma profecia para os fins dos tempos. O reino de Deus que ainda não está plenamente na terra, mas está dentro das almas que aceitam dar suas vontades e submeter-se à palavra de Deus e à obediência a Deus. Mas o dom da divina vontade não é simplesmente uma pessoa viver com a santidade humana, uma pessoa que com a sua própria vontade humana, decide amar a Deus e se ajustar com a sua própria força e vontade ao que está escrito nas Sagradas Escrituras. A vida com a divina vontade, plenamente, como Adão viveu, como Nossa Senhora viveu e Jesus viveu e a Luísa foi ensinada, é uma vida totalmente nova, que está sendo trazida através da doutrina do Livro do Céu, os 36 volumes ditados por Deus, a serva de Deus, Luísa Piccarreta. Jesus então deu para Luísa vários escritos que nós precisamos meditar para conhecer e entender tudo o que Deus quer chamar a todos nós a vivermos neste reino que vai se estender sobre a terra, que vai ser assim na terra como no céu. Como que é essa vida na divina vontade, que não tem nenhuma coisa, ninguém aqui nessa terra que viveu durante esses 2000 anos da igreja, nenhum santo desta terra viveu essa vida. Nem os apóstolos viveram essa vida na divina vontade. Somente Jesus e Maria, e depois de quase 2000 anos, Luísa Piccarreta e algumas pessoas que Luísa iluminou, conseguiu ajudar, que o Espírito Santo iluminou para receberem e viverem o dom. Agora nós estamos fazendo o chamado às pessoas para reparar o que a justiça de Deus precisa que seja reparado através das 24 horas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o relógio vivo, ditado, vivido pela Luísa, em todos os momentos em que ela participou das crucificações, que foram vários momentos em que Jesus foi crucificado e ela acompanhou todos os momentos de Jesus crucificado diversas vezes, e por isso ela pôde fazer as meditações e as orações para poder fazermos as reparações do trabalho de Jesus de redenção e resgate do homem. E também deixou para nós, Nossa Senhora, um livro chamado Os 31 Dias com Maria no Reino da Divina Vontade, que é um livro que Nossa Senhora, ela mesma, explicou para Luísa Piccarreta como foi a sua vida na divina vontade. E ela dá o segredo de como nós não vivermos mais com vontade humana. E deu também a nós o livro Giros da Alma, que é o livro que faz a gente pedir a Deus, com a ajuda de todos os que vivem na divina vontade, justamente o sol, a lua, as estrelas e todas as criaturas que Deus criou vivem ainda na divina vontade, estão plenamente na vontade de Deus. E por isso, com a ajuda dessas criaturas mesmo irracionais, nós podemos pedir para que toda a humanidade conheça e volte a viver o dom da divina vontade. E essas são orações muito preciosas, que fazem com que a alma possa pedir para toda a humanidade esse dom.
e o Livro do Céu, que são os 36 volumes da doutrina e a lei da divina vontade, aonde Jesus vai explicar com toda tranquilidade, com diversos exemplos, o que é justamente todo esse processo em que o ser humano precisa fazer para morrer para a sua vontade humana, para morrer para o seu ego, para morrer para o seu eu humano. E isso é um processo muito difícil para esses tempos, aonde a cultura humana das mídias que estão sendo desenvolvidas e difundidas para a humanidade neste tempo é totalmente o material que está blindando as almas para que elas bloqueiem e venham a rejeitar totalmente essa doutrina do livro do céu. Materiais diversos, livros diversos, de autores diversos, filosóficos e de todos os tipos de ciências, de psicologia e todos os tipos de ciências humanas estudadas estão se armando, ensinando para o ser humano o valor da vontade humana do ser humano. Deus está permitindo esse trabalho sendo feito no mundo. Para poder dar o dom da divina vontade, o homem precisa ter uma autoestima, mas uma autoestima para poder entender que Deus quer usar dele para algo grande, mas não para ele ser sozinho. Então, Deus ele vai ajudar o homem a compreender como fazer para ele abolir de si a ciência humana e assumir a ciência divina. Muitos desses materiais de autoajuda, de vários tipos de autoestima, o conhecimento de si próprio, o voltar para o seu eu interior, iluminações como yoga, budismo, espiritismo e vários outros métodos de heresias que estão sendo dissolvidas, e até o coaching espiritual, ensinado até por padres católicos. Esse material pode estar sendo usado como um bloqueio para que quando essas pessoas venham a conhecer as verdades do livro do céu, vão ter um choque, pois o livro do céu ensina o contrário do que essas culturas estão ensinando hoje em dia. O livro do céu nos ensina a morrer plenamente para o nosso eu, para a nossa vontade. Nós não podemos ter mais a nossa vontade. E a nossa liberdade só vai ser feliz. A gente só vai ter felicidade pela nossa liberdade, por podermos com ela dar a nossa vontade para Deus. Ela serve a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio vai ser para poder a gente dizer sim para Deus. É para isso que ela foi criada. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança para voltarmos a Deus, para morarmos com Deus e para Ele morar conosco. A nossa liberdade só existe para podermos dizer sim ou não a essa vida divina. Quem hoje conhecer essas doutrinas heréticas, satanistas, como hoje o satanismo está sendo dissolvido, disseminado nas escolas e em todos os lugares, porque o satanismo, como a gente sabe, são técnicas e ideias em que o homem é o centro de todo o universo. Que o universo todo venha servir o ser humano e que ele, por si só, tem o bem e o mal dentro de si e que ele mesmo se autodomina em direção a fazer o que ele achar necessário dentro da esfera em que ele achar próprio. Se alguém faz o bem, ele faz o bem. Se alguém lhe faz o mal, ele faz o mal. Então, ele sendo o centro do seu eu, ele que escolhe as suas escolhas, ele que rege a sua vida, ele não respeita a opinião dos outros.
Ele faz a sua escolha e você só tem que dizer sim para o homem, sim para o seu filho que escolhe qualquer coisa que ele quiser. Se ele quiser ser mulher, um homem quiser ser mulher, a gente tem que aceitar. Se ele aceita ser, né? Se a sua menina aceita ser um homem, você tem que dizer tá bom. E você não pode, né, ir contra o desenvolvimento dessa pessoa, porque você estará frustrando essa pessoa e a felicidade que ela escolheu na sua humanidade aqui na Terra. E esse comportamento está sendo até mesmo desenvolvido e proporcionado através até mesmo das religiões. E, infelizmente, está chegando às portas da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, que está sem querer ou querendo, sem querer querendo, permitindo que essas coisas evoluam cada vez mais, ela tendo o domínio de ter em suas mãos esse livro da serva de Deus, Luísa Picarreta, e ela não está entregando essas verdades para as pessoas. E nós estamos passando da hora de voltarmos à ordem como Deus deseja, de darmos essa vez a Deus novamente. E Ele está cobrando, Ele está pedindo reparação, por estar mantendo a terra. E agora, por causa dessas atitudes do humano, Deus está permitindo pandemias, castigos diversos, guerras e várias coisas que vão cair sobre a terra, de castigos por causa do não que está sendo dito novamente pela igreja e pelos homens a essa verdade da salvação eterna. Aonde Jesus Cristo está sendo blasfemado, está sendo profanado, está sendo totalmente humilhado, a pessoa do Verbo encarnado que conquistou de volta essa graça da libertação e da salvação do nosso espírito, está sendo totalmente humilhado e desprezado e expulso os seus valores cristãos da face da terra. E nós, que estamos aqui desejando vivenciar esse reino da divina vontade que vai acontecer, ele disse que vai purgar a terra. O que é isso? Ele está permitindo que o demônio possa disseminar todas as suas mentiras para todos os que quiserem acreditar e segui-lo. E assim Deus está dando para todos a consciência plena de quem eles estão escolhendo. E quando tiver essa consciência através do aviso, onde será enviado um aviso, que é a iluminação das consciências profetizado por Maria Santíssima em Garabandal, nós todos saberemos o que Deus deseja de todos os seres humanos. E muitos irão se converter, e outros irão morrer, e outros irão negar, rejeitar novamente o chamado a voltar à ordem que o Senhor deseja. E a partir deste momento, irá acontecer grandes castigos que irão limpar a terra, como aconteceu no período do dilúvio. Deus está chamando, então, um novo povo para entrar na arca que é Nossa Senhora, a arca espiritual, que é a nossa Mãe Santíssima. E nós estamos aqui convidando vocês para, a partir do dia 1º de maio, a fazerem essa jornada para entrarmos no reino da divina vontade, que é você ser morada divina do Deus vivo, da vontade divina em você. E quem for dominado, sendo regido pela divina vontade, a promessa é de que essa pessoa será protegida. Aonde ela estiver, não precisa estocar alimentos, não precisa mudar para a roça, não precisa mudar para lugar nenhum. Ficar no seu próprio domicílio, aonde mora. E Nossa Senhora promete, Jesus promete, que os castigos que irão exterminar o ser humano da terra não irão tocar nessas pessoas que estarão vivendo no reino da divina vontade. E nós convidamos a você, meu irmão, seja de qual lugar você esteja. Nós queremos você. Jesus quer você ao nosso lado. Jesus até manda um aviso através de Santa Faustina. Ela viu 2 estradas. Uma estrada era larga, atapetada de areia e flores,
cheia de alegria, de música e de vários prazeres. As pessoas caminhavam por essa estrada dançando e divertindo-se. Estavam chegando ao fim sem se aperceberem de nada. E no final dessa estrada havia um enorme precipício, ou seja, o abismo do inferno. Essas almas que estavam dançando e pulando e se divertindo e amando os seus amores através da sexualidade, ou da comida, ou da prosperidade, ou da fraternidade, né? Ou do respeito à cultura, do respeito e cuidado com a natureza, essas pessoas que estavam tão apegadas à terra foram caindo neste precipício. Caíam às cegas na voragem deste abismo, e à medida que iam chegando, assim tombavam. E seu número era tão grande que era impossível contá-las. E avistei uma outra estrada, ou antes era só uma vereda, porque era estreita demais e cheia de espinhos e de pedras, por onde as pessoas seguiam com lágrimas nos olhos e sofrendo dores diversas. Uns tropeçavam e caíam por cima das pedras, mas logo se levantavam e iam adiante. E no final desta estrada tão estreita e dolorida, havia ali um magnífico jardim, repleto de todos os tipos de felicidade, e aí entravam todas essas almas. Já no primeiro momento esqueciam de seus sofrimentos, conforme o verso do dia 153 do diário, do verso número 153 do diário de Santa Faustina. Sabemos que tem dois caminhos, e esses dois caminhos são eternos. O caminho do Rei Jesus, que é o caminho da cruz, hoje na terra e felicidade no céu. E o caminho do Rei Satanás, infelizmente ele é um rei da terra, um rei do seu reino do mal. E ele é o rei do ódio, e o reino dele também é eterno. Por isso nós precisamos decidir qual caminho que nós queremos. Aqui, essas pessoas do reino do mal dançam e cantam e brincam muito, muito. A sua vida é de autoestima, é de carinho, é de respeito, de tolerância, ou de pedir tolerância, ou exigir direitos, ou exigir tolerância. E não querer sofrer nada, mas depois o sofrimento vai ser eterno. O outro caminho é um caminho de tristeza já aqui na terra, de muita injustiça, onde nós calamos a nossa voz, não queremos pedir nada, exigir nada, aceitamos tudo o que nos acontece, mas depois a felicidade, a bem-aventurança eterna. Aqui não precisamos dar satisfação para ninguém, enquanto nós estamos aceitando todas as dificuldades que estamos enfrentando, as lutas, e carregando a nossa cruz diária, nós só podemos amar os outros, dar a outra face, tentar ajudar a todos que vêm até nós a se converterem e voltarem para o caminho certo. Sofremos muito, muitos desprezos, muitas perseguições, muita zombaria daqueles que querem ir para festas, para aqueles que querem beber cerveja, muita bebida, muito divertimento, muita televisão, muitas coisas muito interessantes. Que essas pessoas curtem à vontade, enquanto nós ficamos rezando o nosso terço, indo para a igreja adorar Jesus, meditando a palavra do céu. E essas pessoas aí estão curtindo e nós estamos trabalhando muito, reparando o coração de Jesus e de Maria. Mas no final, nosso caminho é de felicidade, de vitória. E nós convidamos você. Aqui passa rápido. Quanto menos você esperar, tudo isso que está na terra vai acabar. E a eternidade vai ser só felicidade, vale a pena. E nós te convidamos para ficar conosco e conhecer essas verdades que estamos trazendo para cá, para você. Podemos ver, que o mundo está trazendo muitas mentiras. Muitas coisas tristes estão acontecendo. Então precisamos muito desse tempo de estarmos unidos à verdade. E você pode questionar, será que isso tudo é verdade o que ela está dizendo? Meu irmão, esse que é o detalhe. O humano
faz esse trabalho de questionar. E o que nós estamos pedindo para você? Dar a vontade humana. A vontade humana, enquanto ela ficar questionando, enquanto ela estiver com dúvida, é ela que está regendo a pessoa. E enquanto ela rege, ela te bloqueia para a graça de Deus. E faz você não acreditar em Deus. Então, por isso que você precisa dar um voto de confiança. Pesquisar sobre a serva de Deus, Luísa Picarreta, na internet. Aprender um pouco nesses últimos dias, 4 dias, nós temos antes do dia 1º de maio, onde nós iremos começar os 31 dias. Você tem 4 dias para pesquisar sobre a serva de Deus, Luísa Picarreta, e os escritos dela. E se você acredita que a Igreja Católica é a depositária da verdade, você vai ficar satisfeito de que você pode tranquilamente mergulhar nesses escritos sem nenhum medo. Mas eu garanto para você, sozinho você não vai conseguir entender nada. Precisa da ajuda de pessoas que já estão entendendo esses escritos. E aí você pode me perguntar, mas como eu acredito? É mais uma vez a sua vontade humana fazendo perguntas. Você tem que confiar. É o único jeito da gente viver na divina vontade, é a gente confiar e ter fé. Fé naquilo que a gente não pode ver. Ninguém, você deveria perguntar, ninguém iria fazer um trabalho sem ganhar absolutamente nenhum real se não fosse por amor puro a Deus. Esse é o sinal que eu te dou, meu irmão, de que aqui é Deus quem está regendo este trabalho. Porque nós não estamos cobrando nenhum real de você. O demônio, em qualquer coisa que ele trabalha, ele não dá nada de graça. Sempre ele está querendo ganhar alguma coisa. Então, esse é um dos sinais que você vai perceber das obras que são de Satanás em direção às obras verdadeiramente verdadeiras de Cristo, que realmente é bondade, dedicação e esforço, e precisa ter esforço da sua parte. Sempre o que é de Deus exige sofrimento e esforço da nossa parte, para a gente poder se dedicar, mas não tem necessidade de pagar. Não tem custo algum financeiro para você poder mergulhar nessas verdades. É de verdade. E nós podemos garantir para você que você faça a experiência, que você não vai ser a mesma pessoa se você se entregar e falar, eu quero, eu vou buscar, eu vou tentar, eu vou investir nisso. Você não vai perder mais do que um mês da sua vida. E esse mês você se fazendo bem feito, você se entregando de verdade a essas orações, que você vai ver que não tem nada de pecado, de nada de errado, nada que contradiz o Evangelho de Cristo. Você vai ver como a sua vida vai mudar plenamente. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa com a ajuda da graça e de Nossa Senhora, que é a dispensadeira dessas graças. Nós queremos te ajudar com todo o nosso coração. Nós queremos estar aqui para poder dar, de graça, essa felicidade para todos os que querem conhecer essas verdades. Nós estamos tendo muita dificuldade de introduzir as verdades da divina vontade por causa da cultura que está sendo disseminada hoje, em que coloca um homem no centro de tudo, em que o homem não pode sofrer nada, de que nós temos que passar a mão na cabeça de todo mundo e aceitar tudo que o outro faz. E aqui não é assim. Você vai perceber que aqui Jesus vai ditar as suas regras, que Jesus vai dizer com clareza o que ele realmente quer. Amor e misericórdia e entrega total através da fé. Uma vida totalmente sem pecado, nunca mais. Quem não tem vontade humana, nunca mais peca. Nunca mais, e a gente vai explicar como que acontece essa vida sem pecado. É muito maravilhosa. Quem quiser ganhar a sua vida nesta terra, vai perdê-la. Isso é o que ensina o amor satânico, que é outra verdade e revelação que nós precisamos ensinar para você. Amor satânico que está hoje nas nossas igrejas, nas homilias dos nossos padres, infelizmente, e na catequese, dos nossos catequistas, e na pregação dos pregadores e até nas televisões católicas.
precisamos muito disseminar e difundir o amor satânico, que é justamente você aceitar que o outro fique no erro, que você passe a mão na cabeça para você não causar nenhuma frustração e nenhum trauma na pessoa por causa de você falar para ela a verdade. E vai falando a verdade de um jeito que ela não sinta. Isso não existe. Não existe a verdade que não doa, a verdade que não seja transformação e conversão profunda. Infelizmente, hoje, nas igrejas, nós vamos e ninguém sai de lá convertido. E voltam todas as semanas cometendo os mesmos pecados e confessando os mesmíssimos pecados. Porque não há evangelização verdadeira. Não há mudança e transformação verdadeira da alma. E aqui você vai conhecer o que é você fazer uma confissão e ser a última confissão da sua vida. E você nunca mais precisar fazer outra com os mesmos pecados, com as mesmas coisas. É Jesus ensinando e Nossa Senhora ensinando a vivermos sem pecado, imaculados, através de uma verdade incrível que vai ser ensinada por ela e por Jesus. É a santidade que Deus deseja, de morrer para nós mesmos. Essa doutrina da divina vontade, o mundo vai odiar, não vai amar essa doutrina, porque o morrer para si mesmo é algo totalmente intolerante, intolerável, não dá para eles aceitarem. O mundo não vai aceitar isso. Até católicos param para pensar e falam: eu morrer para mim mesmo e nunca mais ter vontade? Mas Deus me deu liberdade, como não vou ter vontade mais? A pessoa para por aí e não acredita mais, e não prossegue. Por quê? Por causa que ela aprendeu, desde esses tempos agora, é aonde está mais disseminado o amor satânico e essa cultura de que Deus nos ama apesar dos nossos pecados. Gente, todo mundo sabe, todas as pessoas sabem que Deus é santo e só entra no céu quem é santo como Deus. Como que podem dizer que Deus ama o pecador com o pecado? Como que podem dizer que Deus ama e salva o pecador com o pecado? Não, Deus não salva o pecador com o pecado. Ele salva o pecador arrependido do pecado. E para se arrepender do pecado há um processo muito delicado e que nem todos os homens estão passando na nossa igreja hoje em dia. Padres estão dando conselhos para jovens viverem a masturbação. E até mulheres viverem isso. Nós sabemos disso. Não dizemos mal dos nossos padres, nós dizemos a verdade apenas. Eles estão, infelizmente, entrando nessa filosofia humana do amor satânico, que é o amor para você dar amor para a pessoa sem dar a verdade para ela. É esse que é o amor satânico. Você ama essa pessoa, manda ela embora para casa para que ela fique em paz e continue pecando. Continue pecando. Deus continua vendo aquela criança, aquele jovem, aquela pessoa no pecado, com o apoio do sacerdote. Infelizmente, não é culpa às vezes, é ignorância. Ignorância que está sendo disseminada nas nossas igrejas, nas nossas paróquias, que vem através dessa cultura do amor satânico. Você mantém o ser humano livre. Você mantém o ser humano livre para pecar à vontade. E a pessoa vai lá, confessa, dá absolvição, a pessoa comunga, e assim o padre acha que até o fim da vida dessa pessoa, ela vai acabar morrendo num último momento, recebendo a comunhão, tendo confessado, recebendo a comunhão e tendo feito a unção dos enfermos. Quem garante? Quem garante que essa pessoa não vai morrer em pecado?
e no pecado mortal em que o Padre disse que ela pode cometer. Por isso nós estamos aqui trazendo essas verdades verdadeiras, né, do quanto nós não vamos mais, né, viver para nós mesmos e para os nossos pecados. E vamos viver para a glória de Deus com essa santidade divina, dando a nossa vontade humana e vivendo na divina vontade. Nós vamos viver na verdadeira santidade, de nunca mais ofendermos o nosso Criador. E Ele vai nos ensinar, Jesus vai nos ensinar. Jesus diz no livro do céu da serva de Deus que a obediência é a quintessência do amor. A obediência é o amor mais fino, mais puro, mais perfeito, extraído pelo sacrifício mais doloroso, que é o destruir-se a si mesmo para viver de Deus. A obediência, sendo nobilíssima e divina, não admite na alma nada de humano e que não seja de Deus. Por isso, toda a nossa atenção é destruir na alma tudo o que não pertence à nobreza divina, como é o amor próprio, a autoestima. E feito isso, pouco lhe interessa que seja ela sozinha, que se esforce e se fatigue, por isso deveria fazer a alma, e a esta a faz repousar tranquilamente. A obediência ao próprio Jesus, disse ele. Por isso devemos obedecer a palavra de Deus à risca, sem nenhuma interpretação humana, colocando outro tipo de interpretação filosófica no meio da palavra como ela é. E ele diz mais: tu, minha filha, não vês de onde vem o conflito? De que o querer humano, a vontade humana, não se una com a divina e se deem o beijo juntas, de modo de formar uma só? E quando há conflito entre esses dois quereres, o divino e o humano, sendo superior o querer divino de Deus, o querer humano deve perder sua força. Por força. E além disso, o que mais querem? Então, ele quer a purificação da nossa vontade. Então, é errado esse tipo de cultura, de querer ajudar os outros. Por exemplo, coaching. É um trabalho que consiste em ajudar, uma ou várias pessoas a desenvolver suas habilidades profissionais, pessoais, humanas, dons pessoais, para que ela possa conseguir objetivos e se desenvolver, E esse desenvolvimento faz com que a pessoa ela reconstrua o eu e não destrua o eu. Nós vamos fazer um processo na divina vontade de destruição do nosso eu e não a construção e reconstrução do nosso eu, que é a proposta do coaching espiritual, que é a proposta dos psicólogos de hoje, através dos escritos que eles escrevem de autoajuda. E principalmente os livros de prosperidade pessoal, em que a pessoa se enriquece para ter bens materiais. Riquezas, não tem jeito, isso não tem compatibilidade com a doutrina ensinada por Jesus, que é o renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Que não se pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou serve ao dinheiro. Jesus disse a Luísa: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e veja o seu cumprimento. Só o nosso querer fará com que o homem regresse à primeira origem. O nosso querer porá todas as impressões divinas no querer humano, na vontade humana. E envolvendo um querer no outro, levará o homem sobre as suas asas aos braços do Criador, mas não feio como a culpa o fez, mas imaculado, puro, belo e semelhante, santo como seu Criador. Por isso, quero que recebas todas as impressões da minha divina vontade na tua vontade humana, a fim de que céu e terra não possam mais existir diferentes, senão apenas a vontade divina que vai trabalhar em ti, pela qual se sentirão envolvidos e todos receberão o bem do trabalho divino na criatura, a divinizá-la. Por isso, emprestem-se em tudo a dar as suas vontades humanas para mim e sejam fiéis. Outro trecho que Jesus fala em outro capítulo do volume 12, a serva de Deus Luísa Picarreta, a palavra: a alma que faz minha divina vontade e vive nela,
Posso dizer que essa é minha carruagem, e eu tenho as rédeas de tudo. Tenho as rédeas da sua mente, dos seus afetos, dos seus desejos, e nem sequer algo dela eu deixo em seu próprio poder humano. Eu que domino, e me sentando sobre o seu coração, para estar mais cômodo, meu domínio é completo sobre toda a alma humana. E faço o que quero com ela. Agora faço correr a carruagem, ou a faço voar, ou me levo ao céu. Agora giro toda a terra, agora me detenho para dormir nela, ou como sou glorioso, vitorioso e domino e impero. Se depois a alma não fizer mais a minha vontade e querer de novo viver do querer humano, a carruagem se desfaz. Ela me tira das rédeas do comando, e eu fico sem o domínio, como um pobre rei expulso do reino, e o inimigo, o demônio, rei do mal, e toma o meu lugar, e as rédeas ficam em poder das próprias paixões do ser humano. Nós não podemos amar a nossa vontade humana. E esses escritos de autoestima e autoajuda e coaching espiritual e coaching de qualquer jeito querem nos ensinar, e até mesmo essas meditações de yoga, mediúnicas, espíritas e muitas outras heresias e seitas que estão introduzidas também na igreja, meditações que estão sendo introduzidas como coisas de chakras, né, e karma e tantas outras coisas, né? Essas coisas não são da vontade de Deus e são o demônio que está trazendo esse tipo de coisa para dentro da Igreja Católica, a depositária das verdades. E Jesus está pedindo reparação. Nós não podemos achar que nós somos super-homens e achando que nós podemos resolver os problemas por nós mesmos, cuidando da natureza, acabando com a poluição ou qualquer outro tipo de coisa que nós façamos. Através da política, nada está dando certo e nada vai dar certo. Deus não vai permitir nenhuma solução humana aconteça. Somente ele falou que somente a única coisa que vai nos salvar é a divina vontade. É a única coisa que vai nos salvar, é a divina vontade. Viver na divina vontade não é impossível. A pessoa consegue se ela querer muito, se ela amar muito a Deus acima de amar a si própria. Então nós podemos, mesmo estando contaminados, você que já leu muita autoajuda, você que ama-se muito, que se ama muito, que se autoprotege muito, né, que você que é muito autossuficiente, independente, que você se sente muito poderosa em si própria, você consegue se você amar mais a Deus do que você mesma. Então é o segredo. Os livros que nós temos são poderosos e as orações que foram dadas por Nossa Senhora Luísa têm um poder muito grande, muito grande. E a única santidade que está sendo regida pelo Espírito Santo neste tempo é a santidade da divina vontade. As outras formas de devoção não estão recebendo mais iluminação espiritual do céu. As pessoas estão vivendo somente pelas práticas religiosas e conhecimentos com a sua própria vontade, né, humana e sua própria inteligência humana. O Espírito Santo não está mais iluminando com verdades divinas pessoas que não estão buscando essas verdades do livro do céu e das verdades de dar a sua vontade humana para Deus. Outro momento em que Jesus fala com Luísa, ele diz: minha filha, quando se tem gostos maiores, os gostos menores perdem o seu deleite. Então, se você tem gosto maior por Deus e ama mais a Deus, o seu gosto menor por você vai perder o deleite. E a sua atração vai perder. E por isso se vê isso com indiferença. A cruz ata a pessoa à graça. Mas quem a alimenta, quem a faz crescer à devida estatura, é a minha divina vontade. É só ela que completa tudo e faz cumprir os meus mais altos desígnios da alma. Se não fosse por minha divina vontade, a mesma cruz, por quanto poder e grandeza contém, pode fazer com que as almas permaneçam a meio caminho somente da santidade.
Oh, quantos sofrem, mas como lhes falta o alimento contínuo da minha vontade, e não chegam à meta da verdadeira santidade, a santidade divina. A destruição do seu querer humano e o querer divino não pode dar o último toque, a última pincelada da santidade divina na alma. Então, mesmo a pessoa que sofre muito, que reza as 24 horas da paixão, que faz mortificações muito grandes, jejuns, por mais que ela ache que ela está sendo imaculada, santificada e purificada, sem viver na divina vontade, falta o toque final para essa pessoa poder fazer as obras de Deus através, da sua vontade humana, Deus fazer as obras divinas. Através da cruz nós nos somos purificados e imaculados. E através da divina vontade, os atos que fazemos obedecendo a Deus, e a sua vontade que vai ser dada a nós, nós iremos viver a santidade divina. As obras, de graças que Deus vai, através de nós, realizar. Então tem que unir as duas coisas, para que você possa ser imaculado e adornado, com belezas, para que você possa entrar no céu. E a pessoa que vive na divina vontade vai para o céu direto. Não tem purgatório e nem juízo particular para essa alma. É uma promessa de Deus e é algo muito fácil de entender, porque essa pessoa não vive mais com a sua própria vontade. É como se ela não vivesse mais na terra. Ela está na terra, mas a vida dela já é divina, já é do céu. Ela é como se fosse uma pessoa celestial que já era para estar no céu, mas ela não foi ainda levada para o céu. Então ela é como Nossa Senhora, que vivia e era celestial aqui na terra. Então nós nos transformamos numa cópia de Jesus e de Maria, que eram pessoas do céu, mas que estavam na terra. Tanto que ambos os dois, foram levados de corpo e alma para o céu. Por isso que nós também vamos ser essas pessoas que vamos ter uma santidade diferente de todas as outras. E essa santidade se chama santidade das santidades. A santidade do próprio Deus, que é Jesus Cristo. Então existe uma destruição do querer humano. E outro trecho ele diz: minha filha, não te admires por isto. Quem não está vazio de tudo do seu querer, não pode ter certos conhecimentos do meu querer. Porque o querer humano forma as nuvens, dificuldades e bloqueios para conhecer o meu querer divino. E impede o conhecimento do valor e efeitos que a minha divina vontade contém. Mas apesar disso, não podem dizer que não é luz. Olhe, nem as coisas que se veem aqui na terra são compreendidas pelo homem. Por quem pode dizer como fiz para criar o sol e quanta luz e calor contém? Então Jesus está dizendo que mesmo que você não entenda as verdades do livro do céu, não quer dizer que é uma verdade que é trevas, porque você não entende. O que faz você não compreender essas verdades do livro do céu é as suas trevas. Você está com trevas. E aí você não consegue entender a luz dessas verdades. Mas isso não quer dizer que ela não seja pura luz. Então Jesus está dizendo isso. E ele fala: deixa-me desabafar a minha ira e não queiras aumentar os meus sofrimentos com as tuas palavras de dúvidas. Quanto ao resto, não quero que pense, porque a humildade mais perfeita e mais sublime da criatura é de perder toda a razão e não querer discorrer sobre o porquê e do como que eu faço as coisas, mas se entregar e se desfazer no seu próprio nada e na sua própria fraqueza. E enquanto a alma faz isto, sem adverti-lo, ela encontra-se perdida em Deus, e isto produz nela a união mais íntima, o amor mais perfeito para consumo o bem. Então, muitas vezes, vivendo na divina vontade, a gente não compreende, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Deus, ele mostra uma coisa para você e na hora não acontece como você imaginou que ia acontecer. E não importa, você não vai investigar, o para quê e o porquê naquele momento. Você se oferta a Deus. Por exemplo, muitas vezes nós estamos, como eu disse ontem num vídeo, numa live que eu fiz no canal Fit Voluntas Tour Brasil, eu fiz lá uma explicação, de que muitas vezes por você viver na divina vontade, desejar muito, satisfazer Jesus, você tem o Espírito Santo falando dentro de você e ele te dá a inspiração do que você deveria falar numa reunião na igreja. E chega na hora que você sente o que você tem que falar, você sente a vontade de abrir a boca para falar, mas algo acontece que você fica travada e não consegue falar.
E aí você fica frustrada, achando que você que falhou com Deus. E fica nervosa, chateada. Mas foi a sua fraqueza, né, que muitas vezes fez você travar. E Deus também permitiu isso, porque Ele que rege a sua humanidade. Ele começa a viver na sua vida. E Ele rege os seus pensamentos, ações, palavras. E o que Ele precisava era só do seu amor, da sua vontade de falar. E Ele só queria aquele ato de você quase falar. Mas aqui na hora que você foi para falar, você não conseguiu. Então você não investiga o para quê e o porquê Deus agiu daquela forma. Você acredita plenamente e Ele vai te explicar. Era só isso que eu queria de você. Eu queria a disposição e o seu amor por mim. A sua vontade de me defender. A minha vontade, né, a vontade sua de me defender naquela circunstância. Então, às vezes, uma reunião em que alguém falou alguma coisa que, né, que você achou errado, que deveria ter corrigido, você sente um ímpeto para falar e você não fala. Foi a divina vontade que regeu você e te controlou para que você não fizesse aquele ato. Então, o próprio Deus é quem controla os seus pensamentos, ações, palavras e atos. Você não tem mais controle das suas vontades e nem da sua pessoa. E aí você fica em paz. Forma o vazio, como a gente ensina aqui, né? Nas aulas que nós damos. Nós ensinamos a pessoa a formar o vazio, né? Que é formar o vazio, o que é? Voltar para a sua pequenez, aceitar que você é pequeno, que Deus não quis contar com você para falar nada, né? E Ele viu que você não ia ter capacidade para fazer isso, mas Ele contou com a sua vontade, né? Com a sua correspondência. E aí Ele supre aquilo que você não fez. Ele vai suprir, né? Com a ação do Espírito Santo, aquilo que você não fez. Como se você tivesse feito. Então, a vontade tem um poder muito grande. A vontade está dentro da vontade. Ele diz que dentro da vontade está concentrado o poder da criatura e o poder de Deus. Do desejo de fazer, né? E está ali concentrado tudo. O tudo de Deus está ali. Ele pode, através da vontade, fazer o que Ele quiser. Mas só que Ele é divino. E Ele faz as coisas veladas. Muitas vezes, além do que nós sabemos. Né? Então, nós não conseguimos contemplar aqui na Terra o que Deus faz, né? Na esfera divina. E Ele pede para que nós tenhamos paciência e esperemos para conhecer as obras que nós fizermos, os atos e os efeitos dos atos que nós fizermos no céu. Porque é a diferença entre viver no céu e a diferença entre Deus viver em nós. Nós é assim na terra como no céu. Mas quando nós vamos para o céu, é nós que moramos com Deus, em Deus. Né? A casa é dele e nós vamos para ele. E lá na casa dele, ele pode, né, dispor tudo toda a glória que ele conquistou para você, com você. Mas na terra, não. Na terra ele mantém as coisas veladas, como sempre fez, para que a liberdade do homem escolha sem nenhuma, né, com nem dor, tenha a liberdade de escolher por ele sem nenhuma interferência de sinais muito mirabolantes e grandiosos. Ele sempre foi assim, com Jesus ele foi assim, a vida de Jesus foi assim. Jesus fazia milagres, mas mesmo assim eram milagres envolvidos pela fé das pessoas. Se a pessoa não tivesse fé, o milagre não acontecia. Então, por isso que depois, no final da vida, muitos disseram que os milagres que Jesus fez foi feito pela ação demoníaca, né? Ou que não, entendeu? Então, porque as pessoas tinham que fazer alguma coisa, um gesto de vontade da sua fé para poder receber esse dom. Que não, aí a pessoa via, ele não fez grandes milagres, era eu que tive fé, eu que acreditei, e o milagre aconteceu. Então, Jesus, ele agiu dessa forma. E pouquíssimos foram os sinais verdadeiros da sua divindade. Né? Que foram pouquíssimos sinais da sua divindade em que ele apareceu. Somente uma vez ele apareceu transfigurado com os apóstolos e depois da ressurreição para alguns que viram ele. Então, ele permitiu, Deus quis que fosse dessa forma, para que a liberdade do ser humano não tivesse interferência, né? E esse conhecimento que nós tem que ser pela fé.
Tem que ser pelo que é invisível e não pelo que é visível e sensível, porque o homem é fácil para o homem largar qualquer coisa para pegar algo maior que esteja visível. Mas Deus, ele não é visível, ele é infinito. Então ele é grandioso demais e as coisas que tem guardadas, né, estão reservadas para um tempo próprio, né, de muita liberdade em que o homem está totalmente já amando a Deus e merecendo de volta a dignidade de ser chamado filho de Deus novamente. Então é só depois do juízo final, né? Ou para aqueles que já estão curtindo a visão beatífica hoje no céu. Mas mesmo esses que estão no céu hoje ainda não têm tudo o que Deus gostaria de dar, que Ele está esperando quando reunir toda a humanidade, do passado, presente e dos que ainda vão nascer. Após o juízo final é que Deus está reservando as maiores graças para nós quando haver a ressurreição de todos os corpos humanos. E aí ele vai novamente morar em todos os seres humanos, ele vai viver com a sua divina vontade dentro de cada ser humano e habitar em todos os que ficarem do lado dele, no reino do bem, no reino do Cristo Rei. Então, eu espero ter ajudado você a compreender o que é a vida na divina vontade e fazendo você desejar isso. Deixando, ora, vocês com dúvidas, não tem problema, mas pesquisem um pouquinho mais sobre isso durante esses 4 dias. E eu espero você no dia 1º de maio para começar a nossa consagração, as meditações e preparações para podermos entender um pouquinho mais sobre essa graça tão imensa que é a vida na divina vontade. Deus te abençoe. Estivemos reunidos e continuaremos sempre no amor e na misericórdia de um Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado por você que esteve comigo. Foi uma graça muito grande. Deus te abençoe. Amém. Fiat. Deus abençoe até o início da nossa consagração.